Fala pessoal, Rafael aqui. Um grande mistério em One Piece e há muito tempo esquecido é a causa da invasão do Barba Negra na ilha de Drum. Diversas teorias já foram feitas e até hoje não se sabe o que exatamente ele foi fazer lá, ou por quê. Eu tenho uma teoria diferente, e ela está ligada aos personagens misteriosos daquela ilha. Se liga nesse vídeo. Barba Negra é introduzido pela primeira vez na série de One Piece no arco de Drum. Naquela época, ele já tinha o poder da fruta Yami Yami no Mi, a fruta da escuridão, que conseguiu assassinando Nakama. Então, quando ocorre a invasão em Drum, o cenário era o seguinte: Barba Negra estava sendo seguido por Ace e, ao mesmo tempo, buscava por poder. O que poderia ser esse poder? Eu teorizo que poderia ser outra fruta ou até informações. Talvez uma das teorias mais importantes desenvolvidas para o porquê do Barba Negra ter ido até lá foi aquela da qual a causa seria a fruta do Chopper. Apesar de ser uma teoria que faz muito sentido, confesso que sempre pensei que talvez a causa fosse outra. Porque se supormos que com a sua movimentação em busca de poder, ele já sabia que poderia possuir o poder de outra fruta, ele também já sabia como adquirir essa fruta. Então, se ele foi atrás de uma fruta do humano, a Hito Hito no Mi, ele poderia facilmente pegá-la do Chopper. Ele basicamente não tinha barreiras para isso em Drum. Sabemos que Peach cresceu em uma ilha inverno. Porém, a intenção da sua mãe, a Ares, era deixá-lo em Lulúzia, que não é uma ilha inverno. Será que, por algum motivo que ainda não sabemos, ele foi deixado em Drum, que é uma dessas ilhas? Tudo se encaixa para ser Drum, porque o Oda quis que fosse assim. Quando estamos no capítulo 134, em que a Doutora Coreia é introduzida, também somos introduzidos ao próprio Barba Negra. E também é neste capítulo que descobrimos a informação pelo Luffy de que ele teria escutado em um bar que pessoas de países gelados não dormem. E aí, tudo isso é linkado pelo Oda lá no flashback do Oden, quando descobrimos que o Barba Negra não dorme. E depois no SBS com a informação que o Barba Negra veio de uma ilha inverno. Então, se supormos que ele não foi lá atrás da fruta, o que teria levado ele até lá? Para isso, temos que analisar tudo de estranho que aconteceu no arco. Quando os Chapéus de Palha chegaram lá, descobrimos que o Barba Negra já tinha passado por lá há alguns meses, e apenas a presença dele e sua pequena tripulação na época tinha feito o rei local, o Apu, abandonar a ilha. O estranho nisso tudo é por que ele destruiria a vila? Afinal, não havia nenhuma força que se opunha a ele lá na ilha. Será que ele ficou frustrado por não encontrar aquilo que procurava? Ou talvez por ter lembranças ruins de uma ilha onde ele cresceu? Outra estranheza é a própria ilha de Drum. Se observarmos bem, podemos notar que as montanhas, entre aspas, daquela ilha parecem tudo menos montanha, mostrando claramente que elas são artificiais. Já houve teorias que elas poderiam representar tambores, e isso seria o porquê do nome Drum, que significa tambor em inglês. Confesso que isso faz total sentido, mas por que alguém construiria grandes pilastras apenas para representar tambores? Será que existe algo debaixo da ilha em que o que vemos é apenas a ponta do iceberg? Seria tudo isso que atraiu o Barba Negra? E se o que atraiu o Barba Negra não tenha sido uma fruta ou a própria ilha, e sim os indivíduos daquela ilha? Os únicos indivíduos que saíam do comum naquela ilha eram a Doutora Kureha e o Dr. Hiruluki. E é aqui que talvez estejam os motivos mais fortes de atrair o Barba Negra para lá.
o poder do conhecimento, de obter informações que outros personagens não fazem a menor ideia sobre. Eu não sei se vocês se lembram, mas a Doutora Kureha é simplesmente uma aberração no mundo de One Piece. Ela possuir 139 anos naquela época, pois no momento atual ela tem 141, não faz o menor sentido. Afinal, no mundo de One Piece, não existem personagens com uma longevidade tão grande assim, a não ser os gigantes e o próprio Mu, e os seus derivados, se é que vocês não entendem. Inclusive, ela abertamente diz que existe um segredo para ela ter essa idade. E de forma magistral, o Oda brinca com esse detalhe. Em diversos momentos em que a Doutora Kureha aparece, ela brinca perguntando aos outros personagens com quem ela interage se eles querem saber o segredo da sua juventude, entre aspas. E em todos esses momentos, os personagens se ligam mais à ironia dela falar sobre juventude, sendo tão velha, e esquecem da informação mais importante, que é o segredo dela possuir essa longevidade, tornando assim todas as cenas muito cômicas e divertidas de ler. E se o que atraiu Barba Negra foi exatamente esse segredo da Kureha? Será que ela passou pela cirurgia perene e devido a isso Teach interpretou que ela saberia com quem estaria essa fruta? Ou talvez seja até outras informações que ela poderia saber. Afinal, a Kureha sabia de muita coisa, principalmente pela idade dela. Com certeza, ela viu eventos no mundo azul que foram importantíssimos durante seus 139 anos, como, por exemplo, o incidente de God Valley, que ocorreu há 36 anos atrás, daquela época que se passa em Drum. Ela mesma mostra que possui esses conhecimentos no final do arco, quando ela fica nostálgica olhando o cartaz do Luffy e lembrando do Roger. Tudo porque no nome do Luffy possuía um D. Ela diz exatamente que através do Luffy, o desejo do D continua firme. Hoje, com as informações atuais, não tem como não pensarmos que a velha Coroca, e possível imortal, talvez saiba sobre os Dave e sobre a família Dave. E não percamos o fio da meada. Quem é um Dave que está atualmente vivo e atuando no mundo azul? O próprio Barba Negra. Temos a possibilidade dele ter passado alguns anos da sua infância naquela ilha. Supondo que Drum seja a ilha de inverno que ele cresceu, quando ele esteve lá, será que a Doutora Kureha já estava lá também? Ela conheceu o Teach nessa época? Se o Teach foi para lá para tirar informações dela, por que ele destruiu a ilha? Será que ela se recusou a dar informações por não concordar com os métodos do Barba Negra? Afinal, ela viu no Luffy a continuidade do desejo do D, e possivelmente não no próprio descendente dos Dave. Os métodos do Barba Negra são perversos e se diferencia até do Shebeck, ou melhor, do David Shebeck. Se caso tenha sido isso mesmo que aconteceu, por que o Teach não usou a violência contra ela? Será que poderia existir uma relação entre os dois que o impedia de fazer isso? Outro personagem que poderia atrair o Barba Negra e que está envolto por mistério é o Dr. Hiruluki. Quando somos introduzidos ao Hiruluki, descobrimos que ele estava doente. E já sabendo da sua doença, ele queria curar, entre aspas, as pessoas da sua ilha natal, Drum. É claro que entendemos que era uma cura metafórica, mas apesar disso, era extremamente poderosa. Curar o espírito das pessoas para que elas tenham motivação, sonhos novamente, é importantíssimo. E esse foi o grande plot daquele arco. Mas o que fez com que o Hiruluki tivesse essa motivação é talvez o segredo que possivelmente atraiu Barba Negra à ilha de Drum. Apesar do Hiruluki estar morto quando Barba Negra foi até Drum, não necessariamente faz com que ele saiba disso. Talvez, quando ele foi até a ilha para obter informações dele, descobriu que o mesmo já tinha morrido.
E talvez foi esse o estopim para ele destruir a vila. Lembram quando ele conta ao Chopper sobre si mesmo, de forma metafórica, que procurando a cura para sua doença, ele só a obtém quando ele vê as maravilhosas flores da cerejeira, as sakuras, por toda a montanha. Mas o mais importante é aonde ele viu essas flores. Esse é, possivelmente, o maior segredo que o Hiruluki carregava consigo mesmo. Só teve um momento em todo One Piece em que essas sakuras aparecem novamente depois do arco de Drum. Foi no curto flashback na hora da morte do Barba Branca, quando ele se lembra da conversa que teve com Roger no capítulo 576. O lugar onde os dois estavam era totalmente cercado por essas sakuras. 時々会うな D を名に持つやつら。うちにも一人 Teach ってのがいる。D ってのは何なんだ。 Segundo o Hiruluki, essa ilha onde tinham essas flores ficava a oeste. Se analisarmos a Grand Line, temos noção de onde fica Drum nesse mapa feito por fãs. Claro, esse mapa não é oficial. Só saberemos como será o mapa do mundo azul de One Piece quando a senhorita Nami nos mostrar. Eu tenho uma teoria que esse local onde estão as sakuras seja Lodestar, a ilha final da Grand Line, onde o Roger foi o primeiro a chegar e a descobrir que precisava ler os Road Poneglyphs para ir ainda mais longe, para assim chegar em Laugh Tale. É dito que Lodestar é uma ilha histórica ao estilo de Shandora, com pistas do Reino Antigo e do Século Perdido. Quando eu terminei de reler esses capítulos em que Hiruluki fala sobre essa ilha com as sakuras, em que ele fica maravilhado, pensei que possivelmente essa ilha poderia ser aquela mesma ilha onde Roger e Barba Branca estavam conversando sobre os D. E enquanto eu estava relendo esses capítulos, pude observar um detalhe muito estranho na capa de um capítulo bem específico, que estão entre esses que eu citei, o capítulo 144. Confesso que, de maneira óbvia, no primeiro momento, o que me chamou mais atenção foi a coloração da capa, mas após algumas pesquisas, constatei que a coloração não seria oficial. É claro, coloração oficial são capas de volumes, então as possíveis sakuras que aparecem naquela imagem eu não posso considerar. Mas se observarmos aquele local da capa, podemos perceber que possivelmente pode ter easter eggs ali. Não é anormal pensarmos assim, afinal, o Oda é conhecido por incluir intencionalmente diversos easter eggs e detalhes ocultos nas capas. Então, o que seria o easter egg naquela capa do capítulo 144? Primeiro, antes de analisarmos a capa, temos que considerar o assunto daqueles episódios, que era sobre o Hiruluki e sobre esse lugar misterioso que ele conhecia. Na capa temos a Vivi, que muito possivelmente irá voltar ao bando agora em Elbaf, junto com a Nami e outro personagem que está subindo as escadas de uma ruína antiga. As ruínas possuem desenhos antigos, o estilo da construção daquelas ruínas é parecida com o Shandora, e também das ruínas vistas por Enel na Lua. Com isso, será que o Oda poderia ter colocado nessa capa um prelúdio daquela ilha que o Hiruluki falava com tanto entusiasmo? Será que a pessoa que coloriu a capa com essas específicas cores também chegou nessa mesma conclusão? Já houve uma breve análise dessa capa e concluíram que ela seria um prelúdio para o próximo arco, Alabasta. O que discordo totalmente, porque, por exemplo, as roupas que foram o gancho principal para essa conclusão não condizem com as roupas desenhadas pelo Oda em Alabasta. A flora do ambiente que está na capa também não condiz com a de Alabasta. Afinal,
Alabasta é uma ilha com clima desértico. As ruínas não lembram nenhum tipo de construção em Alabasta, nem mesmo a do templo onde ficava o Poneglyph. Dessa forma, considerando tudo isso, muito possivelmente essa ilha que o Hiruluk tanto fala pode ter uma importância muito grande. E se o Barba Negra possivelmente viveu parte da sua infância em Drum e talvez tenha conhecido o Hiruluk, quando ele descobriu a importância dessa ilha, talvez ele tenha ido atrás do Hiruluk em busca de informações. Quem sabe esse não seja o motivo do porquê o Barba Negra foi até a ilha de Drum. Bom, pessoal, essa foi a teoria. Espero que vocês tenham curtido. Esse mistério do porquê o Barba Negra foi até a ilha de Drum será respondido muito possivelmente quando Oda mostrar a jornada do Barba Negra com mais detalhes. Mas até lá, a gente pode teorizar o que aconteceu. Mas e vocês? Digam aí nos comentários, vocês já tinham pensado nessas possibilidades para responder esse mistério do Barba Negra ter ido até Drum? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!